Que o Senhor Deus nos abençoe, abençoe a cada um que está assistindo. Que a sua paz, que a paz do Senhor Jesus venha sobre o seu coração neste momento. E que a luz da palavra de Deus venha sobre o seu entendimento, lhe trazendo sabedoria, lhe trazendo despertamento, colocando em seu coração o temor do Senhor. Vamos orar. Pai, adoramos ao Senhor e engrandecemos ao teu nome, porque tu és Deus desde sempre. E o Senhor governa a terra e tudo que nela há. O Senhor governa o universo e nada sai do controle de tuas mãos. Eu quero agradecer ao Senhor porque o Senhor nos deu a tua palavra. E por intermédio do teu Espírito Santo nós temos essa palavra revelada. E a tua palavra, ó Deus, ela é mais amolada do que uma espada de 2 gumes. Ela discerne entre pensamentos e intenções do coração. Ela separa a alma do espírito e as juntas das medulas. O Senhor é Deus e a tua palavra é poderosa. Muito obrigado. Amém. Aleluia. Eu quero ler com vocês um versículo que se encontra em Ezequiel 22, capítulo 22, versículo 30. E diz assim, em Ezequiel 22, versículo 30. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Eu quero que você guarde esse versículo. Agora eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Reis, capítulo 20. E a palavra do Senhor nos diz aqui o seguinte: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi a tua oração e vi as suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos de vida a você. Aleluia. Ezequias, ele foi um dos últimos reis justos de Judá. Ele se assentou no trono de Israel, ele tinha 25 anos de idade. E Ezequias, ele veio de uma dinastia, depois de Salomão, teve poucos reis que realmente se posicionaram diante do Senhor para obedecer a palavra, para andar conforme a lei que Moisés lhes havia lhe dado. E dentre esses muitos reis que desobedeceram, Ezequias resolveu fazer a diferença. Ele propôs dentro do seu coração servir a Deus com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. A palavra do Senhor nos diz que Ezequias foi um homem que fazia o que agradava ao Senhor. Ele arrumou o serviço do templo do Senhor. Ele organizou os levitas que na época estavam bagunçados. Os levitas estavam trabalhando fora do templo, eles estavam ganhando as suas vidas fora do templo, e ele pegou tudo aquilo, pegou os sacerdotes e os levitas, trouxe para dentro do templo para que pudessem ministrar, para que pudessem continuar fazendo a obra do Senhor. E essa foi a vida de Ezequias, uma vida reta diante do Senhor. Mas em um momento de Ezequias, ainda no reinado de Judá, havia um rei de uma nação chamada Assíria. Ezequias, se você ler a história, é um rei que andava em paz. Não tem história de que ele andou em guerra com outras nações. Mas a Assíria sempre vinha para atacar, para querer humilhar, para querer colocar no coração de Ezequias um pavor, um temor, para fazer ele recuar. E ele era um homem muito pacífico.
Então, o que Ezequias fazia? Quando a Assíria vinha atacar, falava qualquer coisa, qualquer desaforo, qualquer palavra que vinha contra ele, que vinha confrontá-lo, ele pegava e falava: não, eu vou te pagar. Eu vou pegar o ouro aqui, eu vou pegar a prata do meu palácio e vou mandar para você, e você não precisa me atacar. Você não precisa vir contra mim, você não precisa vir contra o meu povo, porque eu tenho tesouros e vou mandar para você. E sempre ficava assim. Sempre a Assíria, sempre o rei da Assíria vinha atacar Ezequias. E a Assíria ficou muitos anos sendo um tormento na vida de Judá, do povo de Judá. Todos os reis depois de Salomão, todos os reis que reinaram em Judá tiveram problema com a Assíria. Alguns enfrentaram, outros enfrentaram e ganharam, outros enfrentaram e perderam. Ezequias, apesar de andar nos caminhos do Senhor, ele optou por uma vida passiva. Ele era reto diante do Senhor, mas ele não era aquele homem que ia à luta para obter a vitória do Senhor segundo a palavra de Deus. E certa vez, a Síria, ela exigiu tanto de Ezequias, e ele sempre tentando evitar um combate, sempre tentando evitar uma guerra, sempre tentando evitar um confronto, ele chegou a tirar todo o ouro do templo do Senhor, dos umbrais das portas do templo do Senhor. O templo do Senhor ficou sem ouro, ficou sem aquilo que adornava para dar para a Síria, só para enfrentar, para evitar um confronto. E assim ele evitou esse confronto, até que um tempo depois, a Síria se cansou. A Síria se cansou. O inimigo das nossas almas, ele sempre tem o mesmo objetivo. Você pode até ter o objetivo de ficar parado e dizer: não, eu vou ficar na minha, eu vou ficar tranquilo, eu vou ficar passivo, eu não ataco ninguém, ninguém me ataca. Mas o diabo, ele não pensa assim. Ele te ataca se você atacar, ele te ataca se você ficar quieto. E se você ficar quieto, ele te ataca muito mais, porque você está desprovido, você não está em posição de combate, você não está revestido, você está tranquilo. Ele te pega, te manda uma afronta, você fica com medo, você recua e não sabe o que fazer. Uma vez, o rei da Síria se cansou de receber os tesouros. Ele queria conquistar o território de Judá. Ele queria dominar sobre o povo de Deus. É assim que o inimigo faz. Quando a gente fica passivo, quando a gente não se levanta para orar, quando a gente não se levanta para buscar, quando a gente não se levanta em jejum e em oração, ele não respeita a sua passividade. Ele vai querer te dominar. A palavra do Senhor nos diz: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Nós não podemos nos mostrar frouxos no dia da nossa angústia. No dia da nossa angústia, nós nos colocamos na presença do Senhor. E na presença do Senhor, Ele se coloca na nossa frente. E é Ele quem peleja as nossas batalhas. Ele quem luta as nossas guerras. Aleluia. E ali o rei da Síria mandou uma carta para o rei Ezequias, e falou: olha só, Ezequias, eu estou indo contra ti, e não pense que o teu Deus irá te livrar. Olhe para as terras que eu conquistei. Por acaso algum Deus daquelas terras pôde livrar? Aleluia. Por acaso algum Deus pode proteger a sua terra? Engraçado, eu vou abrir um parêntese aqui. Naquela época, Ezequias reinava em Judá, e o reino de Israel, ele era dividido em dois, né? Quando Salomão morreu, o Senhor rasgou o reino em dois devido aos pecados de Salomão. Aí ele deixou apenas uma tribo para a descendência de Davi, e todas as outras tribos ele deu a um servo. Devido aos pecados de Israel, ficou reinando gente que não era da dinastia de Davi. Então existia dois reinos em Israel. E quando o rei da Síria ameaçou o Ezequias, o rei de Judá, ele citou até mesmo o outro reino de Israel, porque o outro reino de Israel era um reino que se tornou idólatra. Eles abandonaram os caminhos do Senhor, eles abandonaram a lei de Moisés, eles levantaram altares idólatras, encheu Israel de altares idólatras, de imagens, e aquilo despertou a ira do Senhor sobre eles. A presença do Senhor saiu de dentro deles. Eles matavam os profetas que iam levar a palavra do Senhor, mandando eles consertar as suas vidas.
E ali, quando o rei da Síria, ele olhou para Ezequias e falou: até Israel, os teus irmãos, o Senhor não os livrou. Por que que você acha que o teu Deus vai te livrar? Muitas das vezes a gente está na igreja e a gente faz parte do povo do Senhor, e existe tanta gente que não obedece. Aleluia. Existe tanta gente que faz parte do nosso povo que não anda na brecha, que não anda nos caminhos do Senhor, que vem aos cultos no domingo, agora nem está vindo mais, nem culto está tendo para vir mais. Que o temor do Senhor esteja no seu coração, meu irmão, porque não é um culto de domingo que vai trazer o temor do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes o Senhor desfaz as estruturas. Ele desfaz as estruturas que foram erguidas pelos homens, para poder mostrar quem realmente está firme na presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele povo de Israel, era um reino diferente naquela ocasião do reino de Judá. Era um povo completamente idólatra. E aquilo entristeceu muito Ezequias, aquela ameaça. O rei da Síria enviou uma carta e falou assim: eu vou aí, e não pense que o Senhor vai te livrar. E ele falava várias vezes. É assim que o inimigo faz. Ele manda os seus recados, ele entra na sua mente várias vezes, tentando fazer você recuar, tentando minar a sua fé, tentando te enfraquecer, até você não ter forças. Outro detalhe: enquanto nós temos recursos que podemos usar, a gente vai sempre usar. Enquanto Ezequias tinha ouro, ele sempre estava pagando tributo para o rei da Síria. Enquanto ele tinha recursos humanos, ele sempre estava naquela situação de passividade. Mas no momento, o Senhor suscitou a Síria, porque no próximo capítulo, quando o Senhor dá o livramento, o Senhor fala assim para a Síria: eu tenho te observado, eu tenho visto o teu assentar e o teu levantar, e foi eu quem planejei. Nada foge do controle do Senhor. Os tempos de lutas, os tempos de crise, é o Senhor que é o juiz. E se Ele está mandando juízo, é porque merecemos. Aleluia. Tudo que o Senhor faz é bom. Não tem nada que Ele faz de errado. Se Deus manda juízo, com certeza temos arrependimento para colocar diante dEle. Naquele momento, Ezequias pegou aquela carta, apresentou ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz que Ezequias falou assim: ó Senhor, Deus de Israel. Primeiro ele reconheceu que era Deus. Tu és grande e poderoso. Ele começou a exaltar, começou a entronizar o nome do Todo-Poderoso. E depois ele disse assim: esta carta que o rei da Síria mandou para mim, não foi para mim, foi zombando do Senhor. Aleluia. Naquele momento, quando Ezequias se posicionou, ele se colocou diante de Deus e Deus se colocou na frente dele. Quando você se posiciona, não é contra você que o diabo se levanta, é contra o teu Deus. E o teu Deus não perde. Ele não conhece derrota. Deus é poderoso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E Ezequias chorou muitíssimo. Ezequias chorou e colocou aquela carta diante do Senhor e ele orou. E a palavra do Senhor nos diz que o profeta Isaías foi atrás de Ezequias para proferir uma palavra contra a Síria. Aleluia. Aqui nós vemos duas coisas. Primeiro, Ezequias se colocou com o coração quebrantado e em oração diante de Deus. Nesses tempos de crise, a única coisa que se tem a fazer é isso. Deus permitiu, nos tirou todas as estruturas que nós temos nas igrejas. Porque quantas vezes tem gente que fala: ah, esse não é o meu chamado para oração. Mas oração não é chamado, meu irmão, oração é disciplina. Todo mundo nasceu para orar. Não tem ninguém que não ore que um dia vai conhecer verdadeiramente a Deus. Porque é impossível você vencer a carne, é impossível você vencer o pecado se você não orar. É impossível você vencer nessa terra, vencer o mundo, se você não buscar a face do Senhor. Nós somos corpo, alma e espírito, mas na verdade a gente deveria ser espírito, alma e corpo. O nosso corpo, ele nos chama para o pecado, porque nós alimentamos o nosso corpo. A maneira de alimentarmos o nosso espírito é orando, é jejuando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Ezequias orou ao Senhor
E o Senhor ouviu a oração de Ezequias. Ele disse: eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. A tua oração, ela sobe ao trono da graça. As tuas lágrimas chegam diante de Deus. Não é em vão quando você ora. Não importa quanto tempo a luta está passando aí. Não importa quanto tempo você está pelejando essa batalha. Mas a tua oração chega ao trono da graça de Deus. E a tua lágrima, Ele vê. Segundo, o profeta Isaías. O profeta significa a palavra. Primeira arma, a oração. Segundo, a palavra. Temos que nos fundamentar dentro da palavra. Temos que ler a palavra de dia e de noite. O Senhor disse para Josué: medita no livro desta lei de dia e de noite. Então, tem uma vírgula. Se você olhar lá a frase, vem: medita no livro dessa lei de dia e de noite. Então, aí vem uma vírgula. É porque, quando ele coloca esse então, é porque para você alcançar as promessas, então prosperarás. Para você prosperar, é condicionado a estar enquadrado aqui. Você não tem como compreender a palavra se o Espírito Santo não te revelar. Você não tem como ter comunhão com o Espírito Santo se você não orar. Você não tem como matar o poder da sua natureza caída, a natureza de Adão sobre você, se você não orar e não jejuar. São armas de artilharia pesada no mundo espiritual. Quando você ora, quando você jejua, Deus fica o mesmo. Jejum não muda Deus. O que muda quando você jejua é que a sua visão do mundo espiritual vai ampliando. O poder da sua carne sobre você vai ficando pequeno. E o Espírito Santo vai encontrando em você espaço e liberdade para se mover. Aleluia. O que o Espírito Santo quer neste tempo, nós temos que aprender a ouvir, igreja. O que é que Deus está falando? Os nossos cultos são lindos, mas por que Deus permitiu que até a igreja recuasse para dentro da sua casa? Porque talvez precisamos abrir os nossos ouvidos para escutar o que Deus está falando. Há muito tempo nós temos uma promessa de um grande avivamento nessa geração. Um avivamento que nunca chega, porque é uma igreja que nunca ora, que nunca se dispõe. Aleluia! Que não busca. Aleluia! O Espírito Santo, ele se move. A palavra do Senhor nos diz lá em João 14, que o Espírito Santo, ele é quem nos ensina. Ele nos faz lembrar das palavras de Jesus. Então, se você quer ser capacitado, se você quer ser pronto para fazer a obra, você tem que estar em contato com o Espírito Santo. Ele é o seu treinador, ele é seu coach. Você quer ter um coach? Então pega o Espírito Santo, ele é o nosso auxiliador. Jesus disse: eu enviarei o Consolador, o ajudador. É Ele que te ensina, é Ele que te capacita, Ele te revela a palavra. Aleluia. A Bíblia, irmãos, ela é um livro de mistério para quem não busca, mas para quem busca, ela é um livro de revelação. Aleluia. Se você for lá em Isaías 45, a partir do versículo 2, ele está falando com Ciro, e ele fala o seguinte: eu abrirei os tesouros das escuridades, eu quebrarei as portas de bronze e os ferrolhos de ferro para o meu servo Ciro. Quem tem que se colocar como servo, tem que se colocar como quem se dispõe em sujeição ao Espírito. A partir do momento que você fizer isso, a Bíblia vai parar de ser um livro de mistério e vai começar a ser um livro de revelação. Porque o Senhor vai descortinar para você. O Senhor vai te fazer voar alto. O Senhor desfaz as estruturas que os homens fazem nessa terra, sabe para quê? Para depender dele. A palavra do Senhor nos diz lá em Ezequiel, que Ezequiel estava com água nos tornozelos. Aí depois ele andou mais um pouco e depois veio para o joelho. Depois andou um pouco e veio para a lombar e foi subindo. Chega um certo ponto que você ainda tem controle. Quando estava na cintura, se Ezequiel pudesse, ele podia sair correndo. Se ele quisesse: não, aqui eu não vou mais não, aqui para mim tá bom, eu tenho medo da água. Mas chegou um tempo que a água subiu e tomou conta dele. Ele não podia mais colocar os pés no chão. Ele ficou completamente dependente do Senhor. Ali agora era Deus que fazia com ele o que queria. Aleluia. O Senhor começou a fazer com Ezequiel o que ele bem entendia, porque o Senhor tem um propósito. Mas que propósito é esse? Que propósito é esse? É você transbordar do poder de Deus.
aleluia, transbordar da presença do Senhor. Mas nós não vamos conseguir se não nos posicionarmos, nos disciplinarmos para orar. Oração não é ministério. Oração é obrigação de todo mundo. A partir do momento que você diz: Jesus, eu quero o Senhor como Salvador da minha vida, você já precisa orar, porque mesmo sem querer você já está em batalha. Você já entrou na batalha sem saber que entrou na batalha. E ali o inimigo vai fazer de tudo para tomar a sua alma, para não querer que você trilhe um caminho de excelência. A capacitação, a unção, o poder de Deus, tudo é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a manifestação de poder. Ele é o que atua. Toda criatividade que a igreja tem, qualquer criatividade que a igreja pode fazer, qualquer coisa criativa, é o Espírito Santo que se move. É o Espírito Santo que se move. Então, se quisermos tê-lo, temos que buscar, temos que ficar na presença do Senhor. O Senhor é Deus que escuta a tua oração, igreja. Clama-me e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor deu um grande livramento para Ezequias. O Senhor deu um grande livramento para ajudar naquele momento. Foi tão poderoso. Morreram milhares, centenas de soldados só com um estrondo. Ezequias não lutou. Ele se levantou em oração. Nesse tempo de crise, tem crente que não sabia o que era passar 15 minutos na presença de Deus. Se deixar a hora até 1 hora, 1h30. Tinha um lá na rua da minha casa que dizia que até ateu era. Estava lá pregando o evangelho no meio da rua, dizendo que o nosso Jesus ia nos livrar. Falei: Deus, eu me arrependo dos meus pecados, dos pecados da casa dos meus pais, do pecado da casa, da tua casa, da minha nação. Mas se é juízo do Senhor, que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade. O poder da vida e o poder da morte está nas mãos do Senhor. Está nas mãos do Senhor. Tudo bem que todo mundo quer viver, mas a gente sabe, a gente conhece a Bíblia, crente conhece a Bíblia. A gente sabe que a qualquer momento, se o Senhor quiser nos recolher dessa terra, Ele pode, Ele é Deus. E a nossa única obrigação é de não deixar faltar o óleo da unção sobre nossa cabeça. E que não faltar veste limpa. Essa é a nossa única obrigação. Andar na presença. A gente quer fazer tantas coisas, agora faz alguma coisa, crente. Não pode fazer porque nem de casa você pode sair. Agora você está trancado dentro de casa. E a terra está descansando. E Deus está fazendo o que Ele quer. Está botando a igreja para orar, para buscar a presença dEle. E para finalizar, eu mandei vocês guardarem um versículo que eu li no início. É do livro de Ezequiel. Não é Ezequias. Ezequias foi um rei de Judá. Ezequiel foi um outro profeta. Olha só, eu vou ler novamente esse versículo. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Deus procurou alguém que se pusesse na brecha. Se colocar na brecha é como Moisés fez. Ele se colocou no lugar para ver a glória de Deus passar e ele observar e conhecer o Senhor. Isso é se colocar na brecha. Quando você começa a orar, você vai ter contato com a glória de Deus. Você vai conhecer ao Senhor. Mas olha, o mais interessante desse versículo é o próximo. Vou ler aqui para você. Versículo 31. Por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo que fizeram. Palavra do soberano. A palavra não diz que ele vai destruir porque o povo pecou. A palavra diz que ele vai destruir porque procurou um que orasse, que intercedesse e não encontrou. A destruição não vem porque para os nossos pecados temos o sangue do Cordeiro para nos limpar. Mas até para as promessas que já estão feitas, que a gente sabe que é verdade, tem que ter pelo menos um que se levante para orar. Quer ver uma confirmação disso que está aqui em 22:30?
é Daniel. A palavra do Senhor nos diz que o cativeiro do povo só ia durar 70 anos na Babilônia. Quando deu o ano 70, Daniel olhou e não viu ninguém se preparando para sair. Ele começou a orar. E a palavra nos diz que ele ficou 21 dias orando. É daí que todo mundo faz o jejum de Daniel. A palavra diz que ele ficou 21 dias orando para saber o que ia ser do povo dele. Ou seja, a promessa é verdadeira, Deus é fiel, mas até para a fidelidade do Senhor tem que ter um que se posicione e busque. Amém. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E é essa palavra que eu deixo aqui para você. Se posicione e busque. E você vai se enquadrar numa posição onde as promessas de Deus vão ser reais na sua vida. Você vai ser alvo das promessas de Deus nessa terra. Amém.